Duas folhas só. Pois não, deputado Barba. 2 folhas, 3 minutos, conforme nós combinamos. Presidente, nossa questão de ordem vai no seguinte. Senhor presidente, com fundamento no artigo 260 e os seguintes do regimento interno, apresentamos a presente questão de ordem, a fim de submeter a Vossa Excelência a dúvida quanto à interpretação do regimento interno, acerca da aplicação do artigo 18, inciso 2b, do regimento interno. Artigo 18. São atribuições do presidente, além de outras expressas neste regimento, ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Inciso 2b. Deixar de aceitar qualquer proposição, denúncia ou apresentação que não se atenda às exigências regimentais ou constitucionais, cabendo recurso à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O PLC 80 de 2019, de autoria do senhor governador do Estado de São Paulo, João Agripino Doria Júnior, foi encaminhado a esta Casa com urgência constitucional. Foi publicado no Diário da Assembleia no dia 13 de novembro de 2019. Recebeu 151 emendas de pauta e um substitutivo. As emendas foram apresentadas por 15 parlamentares de 10 partidos diferentes. O PLC 80 de 2019, encaminhado junto com a PEC 18 de 2019, por meio de uma mesma mensagem de número 761 de 2019, e se referenciando na PEC federal, que não é de aplicação aos estados. O PLC 80 tem como finalidade estabelecer regras para, abre aspas, as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social, serviços públicos, ocupantes de cargo e provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo, fecha aspas. Contudo, contraria as regras constitucionais vigentes. A alegação de que as proposições tramitam paralelamente e que, ao final, seriam aprovadas simultaneamente, não merece ser acolhida, até porque, como é de conhecimento de todos, a tramitação da PEC 18 de 2019 está suspensa por força de liminar concedida em mandado de segurança, impletado que questiona a existência de vícios formais na tramitação. Desta forma, as proposições tramitam de forma separada e separadamente devem ser analisadas. O PLC tem como fundamento a PEC 18 de 2019, com tramitação suspensa pelo Poder Judiciário, que ainda não foi aprovada, nem promulgada e nem publicada e, consequentemente, concluir, deputado Barba, não está vigente. Há evidente desconformidade com o PLC 80 de 2019 e a Constituição Estadual vigente. O correto seria, primeiro, aprovar a PEC 18 para, então, apresentar para a deliberação... Está concluído, é o último parágrafo. Então, por favor, presidente. Desta Casa Legislativa, o PLC 80 de 2019, que sequer deveria ter sido aceito pelo presidente, dada a sua flagrante inconstitucionalidade. Isto posto, questiona-se se há admissibilidade pelo presidente do PLC 80 de 2019, diante das regras constitucionais vigentes, contraria o dispositivo no artigo 18, inciso 2b. Então, recebo questão de Vossa Excelência. No momento oportuno farei a resposta e pedir para que os deputados e assessorias minimizem o tamanho das questões de ordem e mantenham os 3 minutos, tá certo? Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente que acompanha essa segunda sessão extraordinária, já às 22h42, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas, nós apresentamos hoje uma questão de ordem em função do que ocorreu na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, relativo ao processo que discutia naquela comissão exatamente esse PLC 80 de 2019, que trata da reforma da Previdência.
E eu, ouvindo o deputado Campos Machado, queria dizer que eu não acho que só o deputado Gilmacy tenha capacidade de síntese e é melhor do que o Rui Barbosa. Não acho. Eu vou dizer por quê e o senhor vai possivelmente concordar comigo. Porque eu vi um relator apresentar um voto de um dia para o outro. E um voto com um grau de elaboração, de sofisticação, de adjetivação impressionante. Impressionante. Aliás, o relator teve que ler mais de uma vez. Porque eu acho, deputado Campos, que nem o relator naquele momento tinha o conhecimento e a compreensão do que se discutia no voto. Mas era a minha impressão. Né? Era apenas a minha impressão. Segunda questão, ainda sobre a reunião. Esse deputado apresentou um voto em separado, que pretendia dialogar com o voto do relator, mostrando a ele que era possível acatar outras emendas, como apresentou este deputado no seu voto separado. Infelizmente, o presidente da comissão, o deputado Wellington Moura, na minha humilde e simples opinião, rasgou o regimento. Rasgou o regimento. Rasgou o regimento sem dó e sem preocupação com as consequências. Eu disse isso ao deputado, por isso repito aqui com a maior tranquilidade. Um deputado de segundo mandato, com experiência, com clareza, tanto quanto o deputado Gilmacy, que produziu um relatório de 150 emendas, 151 emendas. O deputado Wellington Moura tomou uma decisão pessoal, mesmo depois desse deputado sugerir ao deputado Wellington, presidente, que consultasse a Procuradoria, de que o voto desse relator não tinha amparo legal no regimento. Impressionante, impressionante. Porque é a primeira vez em 9 meses, eu, deputado de primeiro mandato, um neófito, vejo o deputado Wellington Moura tomar uma decisão que eu nunca tinha visto. Aliás, se a moda pega, deputada Bebel, acabou o voto em separado aqui. Porque o presidente vai lá, com uma canetada, diz assim, o seu voto não comporta as normas regimentais, com o argumento de que eu não citei as emendas que eu citei. É impressionante. Com o argumento de um regimento, de um artigo que diz sobre outra questão, que não é sobre o voto separado, mas é sobre o relatório. Então, ou nós aqui, retomamos a ordem desse debate, ou eu queria dizer, e já disse isso ao deputado Wellington, ao deputado Alex da Madureira, ao deputado Márcio da Farmácia, à deputada Carla Morando, que nós estamos retirando uma prerrogativa dos parlamentares de oposição que querem fazer o debate. Isso significa, deputado Barros Munhoz, desrespeitar inclusive uma decisão que o senhor, quando presidente dessa casa, proferiu sobre o voto em separado. Nós estamos tirando aqui a possibilidade da minoria se expressar num debate que tem uma importância muito grande. Sabe por quê? Porque tira dinheiro dos servidores. Sabe por quê? Porque não resolve o problema da Previdência que o governo apresenta com um déficit enorme. E eu não estou nem entrando no mérito se tem ou se não tem, eu só estou dizendo que o que eles estão propondo não resolve o problema da Previdência. Eles estão tirando dos que não têm para poder encobrir aqueles que poderiam dar a sua contribuição. Vou dar aqui de novo 2 exemplos que acho que são fundamentais nesse debate. Primeiro exemplo, por que o governo não tem a coragem, deputado Olim, de mexer nos 17 bilhões do ICMS de desoneração? Eu queria ouvir, por exemplo, os deputados do Novo que acham da desoneração de 17 bilhões.
se concordam ou não, porque aí nós teremos muito mais recursos do que os parcos 3 bilhões. Por que nós não podemos mexer na desoneração dos 3 bilhões de IPVA? Sabe o que diz o Meirelles? Sob desoneração, eu cuido das minhas. As outras não me cobrem, não é problema meu, e nós estamos estudando. Para mim, a resposta, deputado Olim, foi: se tem problema, se está errado, não é culpa minha. Eu não estou entendendo, porque assim, tudo bem, eu sei que o PSDB mudou. Estou vendo aqui o deputado Zerbini, foi vereador comigo, do PSDB, em que pese tenha começado a sua vida política em outro partido. Não sei se todo mundo sabe, não sei se o deputado Zerbini já tornou público, mas começou em outro partido. E o deputado Zerbini é do PSDB, o Partido da Social Democracia. É verdade que hoje, o partido, depois do encontro feito em Brasília, não pode mais ser chamado de social-democrata. Chamar o PSDB de social-democrata é uma heresia, porque um partido que tira de quem não tem, não pode ser social-democrata. Aliás, até porque as defesas que fizeram em Brasília das ideias, eles estão muito mais próximos, talvez, ao 38 do que ao 45. É uma pena, deputado Zerbini, que eu conheço da luta de moradia da Zona Oeste da cidade. É uma pena que o PSDB jogue a água, a bacia e a criança fora, rasgando, quem sabe, ideias do Franco Montoro, ideias do próprio Fernando Henrique, de pessoas que são ideólogos do PSDB, para poder ter agora o tal do PSDB novo. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu sei o que significa isso na prática, quando retira direitos, quando reduz o pagamento dos precatórios para aqueles que mais precisam. Esse é o PSDB, esse é o novo PSDB, que aliás deve daqui a pouco viver outras contradições, né? Porque é impossível querer ser social-democrata com uma visão de direita, extrema-direita, de neoliberal, de extremamente neoliberal, que retira direitos. Se aqui, cada um de nós, não tivermos a clareza do que está sendo proposto pelo governo e de forma assodada, abrupta, sem o respeito ao regimento, nós vamos jogar fora a nossa história, a história dessa Assembleia, a nossa história, a história de cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas. É inadmissível que aqui a maioria se curve aos interesses do governador João Dória, que, para além desse interesse de tirar dinheiro dos trabalhadores, de fazer reforma, de privatizar, de extinguir, de conceder, de fazer o que quiser, de entregar o Estado, tem como objetivo ser candidato a presidente da República daqui a 2 anos e meio. Nós vivemos uma baita contradição que acompanhamos na Prefeitura de São Paulo, quando foi prefeito. Era um prefeito candidato, viajava o país inteiro. Agora é um governador candidato, que não tira da cabeça a disputa eleitoral. Eu não tenho aqui condições de dar ou de oferecer conselho a ninguém. Mas eu queria dizer que, se continuarmos nessa batida, nessa toada, o risco desse Estado viver uma situação gravíssima do ponto de vista social é muito grande, E eu vou dizer por quê. Porque aqui a gente tira direito dos trabalhadores, porque aqui a gente se desfaz de patrimônio público, porque aqui a gente deixa de investigar as denúncias no caso da Dersa, porque aqui a gente tem um número enorme de desempregados e que não tem amparo e que não tem proteção do Estado. O Estado social deveria ser para isso, e não ao contrário, para entregar o pouco de patrimônio que ainda tem. Então nós estamos vivendo um momento delicadíssimo da história brasileira. Se a economia respira por aparelhos, se o Estado de São Paulo ainda tem uma condição econômica boa, não deveria o senhor governador
obrigar os senhores deputados e senhoras deputadas da base a votar um projeto desse, em que aumenta a alíquota? Aliás, as propostas feitas de escalonamento, de mudança, por enquanto, desculpem, eu não estou vendo absolutamente nada. O senhor me permite uma parte, deputado? Eu vou permitir uma parte ao deputado Wellington, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu gostaria muito que Vossa Excelência até aprovasse, nos ajudasse a passar a emenda que nós propomos da alíquota. Vossa Excelência até começou a falar agora da alíquota, que nós fizemos uma emenda de 7,5% a um escalonamento de até 22%. Eu já pedi votos até aos deputados de alguns deputados do PT que se disseram favorável a essa emenda. Então, acho que de 7,5% até 22%. E 70% dos servidores vão passar a alíquota a ser menor do que hoje ele já contribui. Então, eu até peço a Vossa Excelência e aos deputados do PT que me ajudem nessa minha emenda, que é a 151, para que possa ser votada aqui no plenário. Em relação do PLC, está já em pauta e pronta também para ser, junto com o PLC, para ser votada. E gostaria também de pedir, deputado Paulo Fiorilo, que hoje o trâmite que aconteceu na Comissão de Finanças e Orçamento foi um trâmite totalmente legal. Isso, depois o presidente Cauê Macris, que eu tenho certeza com muita seriedade, vai fazer aí vai trazer a resposta à questão de ordem. E quando nós aprovamos, quando nós recusamos o voto em separado de Vossa Excelência, recusamos justamente porque o que deveria ser tratado era as emendas de plenário, não a PEC, não o PLC, não as propostas do que foi apresentado na Câmara Federal. Em outras palavras, tudo um aglomeramento de mais de 300 páginas. Acho que foi um livro enorme, acho que... as palavras aqui são poucas, gente, tanta coisa que estava escrito que não diz respeito às emendas apresentadas ao plenário. Por isso, eu tive que realmente rejeitar o voto em separado de Vossa Excelência e dar uma tramitação correta, que foi o que aconteceu, foi votado, 7 deputados votaram a favor, 2 se absteve, 1 foi Vossa Excelência, porque não concordou. Acho justo, mas o que nós não podemos, deputado Paulo Fiorilo, é fazer com que esse processo das emendas de plenário possa ser tratado da forma que Vossa Excelência quis que fosse tratada. Eu queria fazer 2 reparos rápidos. O primeiro, essa é a opinião do senhor. Aqui nós apresentamos uma questão de ordem e dissemos ao senhor que vamos judicializar. Por quê? Porque não concordamos com a posição do presidente. E o presidente não pode ser o rei. Nunca será. O presidente precisa ouvir os membros da comissão e, na dúvida, recorrer à Procuradoria da Casa. Não foi isso que o presidente fez, por isso há uma questão de ordem formulada e há uma ação impetrada na Justiça para questionar. O que pode acontecer? Pode ser que a Comissão de Constituição de Finanças e Orçamento tenha que rediscutir o projeto que o deputado Wellington considerou, o voto separado, considerou inadequado. Quem sabe a gente tenha que fazer isso para evitar que futuras discussões em comissões tenham o cerceamento do voto em separado. É inadmissível que isso ocorra nessa casa. E se permitirmos isso, não vai ser na Comissão de Finanças, vai ser na Comissão de Justiça, Administração, vai ser em todas as comissões dessa casa. Acaba a condição de respeitar o regimento e se rasga aquilo que norteia o nosso debate. E eu queria dizer aqui ao deputado Wellington, eu nunca fugirei do debate, do bom combate. Por quê? Porque eu acredito no regimento, eu acredito nas normas. E é por isso que a PEC hoje está suspensa, tem uma liminar, porque entendeu a justiça estava errado o procedimento. Qual é o problema de reconhecer o erro? É a mesma coisa do PLC, nós vamos reconhecer, a justiça vai precisar reconhecer que houve um erro, que o deputado Wellington usurpou do poder de presidente. Por isso, o nosso voto é contrário a esse PLC. Muito obrigado, senhor presidente.